noite a todos. É uma alegria estarmos todos aqui, ter vocês aqui conosco na luz de Jesus. Não dá para ouvir? Eu fiquei com medo de falar muito alto, não é do meu hábito falar com o microfone. É um desafio estar aqui hoje. E para começar então, agradecer a presença de todos vocês aqui e passar um pequeno recado paroquial, que nós estamos com o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, ainda disponível no cinema por uma semana, né, Ana? Mais uma semana. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, por gentileza, quiser aproveitar nessa uma semana, pode estar indo até lá. Para a gente iniciar, então, eu gostaria de fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, do nosso querido Chico. Pelo Espírito Emmanuel. E diz assim: tranquilidade. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Jesus, João, capítulo 16, versículo 33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz. Onde a calma reinante nada significa além de estacionamento por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guarda-se a alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã, com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina, em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunho no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Nesse momento, então, convido a todos a fechar os nossos olhos, nos conectarmos com a espiritualidade maravilhosa dessa casa, que nos acolhe na noite de hoje e em tantas outras que aqui viemos. E vamos agradecer ao dia que tivemos, a agradecer a palestrante que veio de tão longe para nos trazer reflexões, para que possamos avaliar, aprender, colocar em prática. Agradecermos por essa casa maravilhosa que aqui estamos e pedimos que ilumine essa nossa palestrante, para que ela possa nos proferir palavras com sabedoria e com assertividade,
e que principalmente nós possamos estar abertos de coração para ouvir o que precisamos ouvir e levarmos para os nossos lares após. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amparo maravilhoso para conosco, todos os dias, hoje e sempre, que assim seja. E hoje conosco a Priscila, com a palestra Bem-aventurados os aflitos. Gratidão pela sua vinda. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui nessa casa, receber esse convite e ter a oportunidade de falar de um assunto que é importante para todos nós. Quando a gente se propõe a estudar um tema do Evangelho, a gente fala, em primeiro lugar, para nós mesmos, que nós precisamos ouvir esse assunto. Então eu estava refletindo em torno dele e vendo o quanto eu preciso aprender. Então eu agradeço a espiritualidade por nos proporcionar esse estudo de hoje, que vem para mim, que vem para nós. Às vezes a gente vem para a casa espírita e diz assim, o chapéu serviu para mim, parece que aquela palestra foi para mim hoje, né? E eu quero dizer que é para vocês e é para mim também. Então a gente pede a espiritualidade que nos intua para que seja dito o melhor para cada um, para cada coração, que a gente saia daqui hoje bem melhor do que quando aqui chegamos, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, ele nos fala, lá no Evangelho de Mateus, ele nos promete amparo aos aflitos. Jesus, ele fala, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, né? E eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui hoje, encarnados, desencarnados, passa por inúmeras dores, sofrimentos, aflições. Quem de nós já não passou por isso, né? Quantos não vieram aqui hoje justamente por isso? Buscando um consolo, vieram, quem sabe, pela primeira vez para essa casa, para ouvir o Evangelho, entender um pouco mais. Então vieram buscar o alívio para essa dor. E alguns de nós, desde muito pequenos, já passamos por aflições, por dores. Quantas criancinhas, né? Que já passam, que tão logo nascem, passam por problemas de saúde, passam por provas, pelo abandono dos seus pais, por problemas de toda sorte financeiros, pela pobreza, enfim. Tantas pessoas ou tantos de nós, que a gente se pergunta por quê? Parece que é só comigo. O meu vizinho parece que faz tudo errado e ele vai bem, ele tem sorte. O outro sempre tem sorte. Por que comigo? Ou a gente olha para uma pessoa e diz, meu Deus, por quê? Por que essa pessoa está passando por isso? E a doutrina espírita, ela vem nos trazer esse entendimento do porquê. Vem nos mostrar a origem das nossas aflições. A gente pensa, né, onde está Deus nesse momento que nos permite passar por dores, passar por aflições? Será que Deus esqueceu de nós, que nos permite passar por isso? Que Deus é esse, né? E a doutrina espírita vem trazer, então, esse entendimento, esse consolo. A gente vem entender que Deus é um Pai soberanamente justo e bom. Que Deus não joga dados. Ele é certeiro. Ele é todo justiça, amor e bondade. E é por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o Kardec ele vai nos falar. As vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Nada é por acaso. Absolutamente nada acontece por acaso. E eles nos explicam. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Ou seja, as nossas aflições estão relacionadas com esta vida agora ou com as nossas outras passagens aqui por esse plano ou por outros planos, né? Fazem parte das nossas vidas lá no nosso passado.
Ao reencarnar, quando a gente se propõe a nascer de novo aqui na Terra, a gente implora para a providência divina que nos conceda inúmeras provas. Que a gente venha junto daquelas pessoas que a gente fez o mal, que a gente prejudicou. A gente implora, por favor, meu Deus, me permita. Eu quero reencarnar, eu quero ser mãe, ser filho, ser pai. Eu quero passar pela prova da pobreza, da riqueza. Me permita, a gente implora. E Deus, na sua justiça, no seu amor, Ele nos permite. Bem mais leve do que nós pedimos, mas Ele nos permite passar por essas provas. E aí a gente vem para a Terra, e a gente está diante da prova, diante do parente difícil, e a gente diz, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Será que eu joguei pedra na cruz? Por que essa pessoa, eu tenho que passar por isso? Né? A gente se questiona o tempo todo. Para quem assistiu o nosso Lar 2, que inclusive foi recomendado, a gente vê muito disso, né? Está lá, o planejamento reencarnatório daqueles nossos irmãos que se programaram para vir aqui para a Terra, que deram uma resbalada, como muitos de nós, mas é uma chamada, ele nos mostra, para nós trabalhadores da casa espírita, para nós frequentadores, estudantes da doutrina espírita, para nós esposas, maridos, filhos, Ele nos chama para esse compromisso. Nós pedimos e nos foi dada essa oportunidade de reencarnar com essas pessoas, de passar por essa prova, né? E quem não assistiu, assista e vai entender e vai... É incrível, né? É lindo, dá vontade de ver de novo. A Elisete disse que já foi 2 vezes. Eu quero ir. E se a gente analisar uma situação que a gente está vivendo, a gente não, às vezes não vai encontrar resposta. Não acha resposta nessa vida. Não acha. É uma pessoa maravilhosa, só faz bem, caminha reto no caminho do bem. E por que está passando por isso? Por que será? Quem sabe se não tiver resposta nessa vida, vai encontrar lá em outra vida. Quem sabe a gente nem vai saber a resposta. Porque não nos cabe ficar buscando isso. Nos cabe aceitar, como a gente vai ver ao longo, né, dessa nossa fase. Mas grande parte das nossas aflições tem origem aqui na Terra mesmo, né? O Evangelho ele vai nos esclarecer. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então fazem parte do nosso caráter. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Nós estávamos vindo para cá e aí tinha um cara ultrapassando, a gente teve que desviar, mas foi bem de leve. Quantos de nós já não fizemos isso? Ultrapassar no lugar errado. Aí acontece um acidente, meu Deus! Mas nós fizemos essa escolha. Quantos de nós têm pela ambição, pelo orgulho, pela vaidade de querer ter aquilo que a gente não pode pagar? E aí depois a gente sofre para pagar, eu quero ter um patrimônio para mostrar para os outros que eu tenho e eu não consigo pagar, eu adoeço, eu perco sono em torno daquela dívida. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Então é aquela pessoa que ela começa a trabalhar às 7 horas da manhã, ela acorda às 5 para as 7. O Haroldo Dutra dá esse exemplo numa das palestras dele. E aí, em 3 minutos ela se arruma, mas aí ela não acha a chave do carro. E aí ela esquece que ela tem que, para chegar no trabalho, ela leva uns 20 minutos. Ou seja, ela está totalmente em desordem. É certo que ela vai chegar no emprego dela e que ela vai levar uma advertência, um xingamento do chefe dela, se não perder a conta, se não ganhar a conta, aliás, né? Mas aí, de quem que é a culpa disso? Quantos de nós, e me coloco nesse lugar porque, né, a gente não se organiza com aquilo que a gente precisa fazer, né? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade
e nas quais o coração não tomou parte alguma. As uniões, os casamentos, unicamente por interesse financeiro, interesse de, eu não posso ficar sozinho, eu tenho que ter alguém. Então, seja o que for, eu não vou abandonar essa pessoa, eu quero, porque eu não vou ficar sozinho. Não por amor, e sim por interesse. Quantas disenções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Então, quantos conflitos, quantos desentendimentos, porque a gente quer defender até o final a nossa razão, quer provar que está certo. E a gente vai fundo nisso, custe o que custar. Quantas pessoas, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero. Aqui a gente volta para o André Luiz em Nosso Lar 1, que ele desencarna e ele é tido como um suicida inconsciente. E ele não entende o porquê. E aí ele vai ter o esclarecimento de que ele teve câncer no intestino porque ele abusou do álcool, da alimentação. Quantos de nós não faz isso? Né? Não cuida do corpo, desse abrigo, esse nosso companheiro dessa jornada. Só pensa em trabalhar e acumular riqueza e comer em excesso. Quantos de nós? Né? Aí a gente se pega daqui a pouco doente num hospital, e por quê, meu Deus? Por quê? Né? Quantos pais são infelizes com os seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, não corrigiu o filho desde pequenininho, né? Quis dar tudo que não teve. Então, eu vou dar, eu não tive, eu vou deixar. É tão pequenininho, é tão bonitinho, então vamos deixar que faça o que quiser. E aí depois cresce, se tornam os adultos que ninguém pode com a vida, que não sabe dar valor para nada. E aí é culpa de quem? Né? Então, o Evangelho, ele faz essa chamada, gente. É dura, mas é necessária, para que a gente compreenda o quanto que nós somos responsáveis pelas nossas dores. A gente deixa de ser vítima do mundo, né, das situações, para nos tornar os nossos próprios algozes. Somos nós os nossos responsáveis por aquilo que estamos vivenciando. E o Evangelho, é interessante, né, falar que, nesse ponto, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu tenho uma tia minha que fala assim, que quem planta vento, colhe tempestade. E é isso. Diariamente a gente tem a oportunidade de plantar. O que estamos plantando? Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem as mais das vezes, se não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, passem a revista, né? Repensem aquilo que foi feito. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-los, em vez de chamar para si a responsabilidade,
ele acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte. Eu não tenho sorte. Tem uma nuvem negra sobre a minha cabeça, eu não tenho sorte. Ou, a providência divina, Deus esqueceu de mim. A má fortuna, a má estrela. Ao passo de que a má estrela é apenas a sua incúria. O homem evitará esses males quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Quantas horas do nosso dia nós despendemos buscando pensar, refletir em torno das nossas atitudes? Falo nós, todos nós. Eu me coloco nessa condição. A gente se preocupa tanto em se formar, em ter um diploma, mas a gente esquece de se formar moralmente, de buscarmos ser pessoas melhores. O Evangelho, ele nos fala da reforma íntima, ele nos faz esse convite da reforma íntima. Vocês já devem ter ouvido aqui falar sobre esse assunto. O conhece-te a ti mesmo, os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas falhas, para que a gente possa corrigir ainda nessa vida. Vocês estão me olhando com uma cara assim de não estou gostando, parece que é tão duro isso, né? Mas Jesus sabia que ia ser difícil. E Ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu ouvi isso ontem num hospital de uma mulher. Eu estava preparando esse evangelho e eu fui acompanhar o meu irmão no hospital e eu comecei a conversar com uma mulher e ela sabe como começa com um papo? Você pensa, essa daí é espírita. Aí a gente foi conversando e do nada ela me falou isso. Ela falou, é que eu sou espírita. Eu falei, é verdade, eu também sou. E amanhã eu vou fazer um evangelho sobre as aflições. E justamente o que ela me falou, eu não tinha estudado ainda. E é isso. Teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, gente. Não podemos desanimar. E tem um detalhe, né? Será que todos nós, aflitos, seremos consolados? Então, quer dizer, eu fiz tudo isso, Priscila. Passei por essa caminhada. Será que eu vou ser consolado? O Evangelho nos diz que apenas os que sofrem bem, ou seja, quem sofre sem reclamar, sem desanimar, é que será consolado. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? Ele não nos dá dificuldades ou sofrimentos maiores do que a gente pode suportar. O fardo é proporcional às nossas forças. Assim como a recompensa será conforme a nossa resignação e a nossa coragem. Então, meus amigos, vamos passar pelas nossas aflições com coragem, com otimismo, com bom ânimo, porque nós nunca estamos sozinhos. Sempre existem espíritos amigos, os nossos anjos de guarda, os benfeitores, a nos intuir, a nos amparar. E isso no filme também deixa bem claro, que jamais estamos sós. Então, nos momentos de dificuldade, busquemos ampliar nossa fé, nos conectar com esses amigos, para que eles possam vir nos consolar, vir nos trazer a orientação, para que às vezes a gente se pergunta assim, do nada eu fui dormir e eu acordei com a solução para aquele problema, né? Eu acordei melhor, mais tranquilo, porque lá no nosso sono nós somos levados para ter orientação, para ficar junto desses amigos, né? E o Evangelho segue: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei de vós para convosco, cheios de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim:
Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E não vai ser, vamos dizer que não vai ser um repouso assim, né? Aquele negócio que a gente pensa de ser anjinho, de ficar caminhando nas nuvens sem fazer nada depois que desencarna, porque não vai ser. Mas é um repouso de reduzir o apego ao material. Porque o quanto que as nossas aflições estão relacionadas ao material, né? Às coisas que são passageiras. Quanto mais a gente amplia a nossa fé, mais nos conecta com Deus, as nossas aflições vão reduzindo, né? Jesus, ele nos faz um convite. Vinde a mim, vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então, quem está passando por uma dificuldade, uma dor, faça essa busca. Vá em direção ao nosso Mestre, né? E lá no livro Pão Nosso, no capítulo 130, tem uma mensagem que diz: onde estão? E ele esclarece: o Mestre no vinde a mim espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Façam o que vocês estão fazendo hoje. Venham para a casa espírita ouvir o Evangelho. É isso que Jesus espera. É essa busca. É sair do sofrimento e da dor, de ficar deitado, chorando, esperneando, de ficar achando que Deus esqueceu, e fazer essa busca. Vir para cá. Abrir o Evangelho aleatoriamente. Fazer uma prece. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Muitos não querem permanecer lá. Por isso que a gente tem que dar um passo, sair da onde a gente está para buscar o auxílio. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Então, quando a gente se dirige, quando a gente pede sinceramente, a gente é ouvido e a gente passa a ouvir as intuições, a estar conectado com Deus, com os nossos mentores, anjos de guarda, benfeitores. E aí o caminho se torna mais leve. Para finalizar, então, eu não sei se eu excedi ou não, se for muito rápido, mas a mensagem que eu escolhi para a gente terminar se chama Aflitos Bem-aventurados. Problema intrincado. Muitos companheiros disseram isso, no impedimento que te aborrece. No entanto, o sublime orientador te situou à frente dele para que lhe descubras a solução. Então, se tem um problema, foi porque, um problema difícil de se resolver, Deus nos coloca à frente dele para que a gente ache a solução desse problema. Serviço impraticável. Outros proclamaram semelhante afirmativa, referindo-se ao encargo que te pesa nos ombros. O Senhor, porém, te chamou a executá-lo, ciente da sua capacidade e da sua força. Tentação invencível. Vozes diferentes formularam a mesma observação na crise interior que escalda o pensamento. Todavia, o eterno amigo te permite experimentá-la para que lhe extingas o magnetismo calamitoso. Parente difícil.
Opinião idêntica foi lançada por afeiçoados diversos, diante do coração querido que te incomoda no lar. Entretanto, o excelso benfeitor te colocou na equipe doméstica, a fim de que o ampares na provação que lhe agrava a existência. Companheiro obsediado, conceituação análoga está sendo mantida por muita gente, perante o amigo que te propele a constantes desgostos. O mentor infalível, contudo, te envolveu na luta, que desgasta o companheiro em perturbação, para que lhe sustentes a reabilitação. Todas as dificuldades no mundo, sejam grandes inquietações ou de sabores pequenos, constituem lição e trabalho simultâneos a que nos convida o divino semeador, para que se intensifique na terra a seara da libertação de todos os valores do Espírito. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir, com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Essa é uma mensagem que está lá no livro Nascer e Renascer, do Emmanuel, por Chico. Então eu espero que através dessa mensagem, dessa interpretação aqui em torno do Evangelho, que a gente consiga tomar as rédeas da nossa vida, enxergar que a gente pode passar pelas aflições, pode aprender com elas e que a gente jamais está só. E um lembrete, quando nos acharmos com tanta dificuldade, com tanta dor, olhemos para o lado, que com certeza tem pessoas passando por dificuldades muito maiores do que a nossa. E não nos custa estender a mão, dar um sorriso, dar um abraço, dividir, né, com as pessoas essa jornada. Que bom que temos amigos encarnados e desencarnados para servir de abrigo, de acolhida para nós nessa jornada terrena. Eu faço oração final? Você faz? Não, pode fazer. Então, muito obrigada, gente, pela oportunidade. Um bom retorno a todos, tá? Obrigada, Priscila, pela reflexão da noite. Tenho certeza que todos nós sairemos daqui com grandes reflexões, com muitos pensamentos e com intenções de melhora íntima. Então, para a gente passar para a segunda parte dessa noite, eu convido, a gente vai diminuir a intensidade da luz e para o passe coletivo, e eu convido a todos a fecharem os seus olhos, a equipe da casa vai se posicionando. E ao fechar os olhos, nós vamos nos conectando com a espiritualidade da casa cada vez mais, respirando profundamente, conectando cada vez mais, nos sentindo seguros do ambiente que estamos, para então podermos receber esse amparo maravilhoso que a espiritualidade nos oferta de bom grado. Que nesta noite, com tantos ensinamentos e reflexões, possamos sair daqui com mais clareza, com mais leveza,
para as nossas condutas, com aprendizados de como fazer diferente, de como melhorar o que já estamos fazendo, compreendendo que a vida nesta terra, neste momento, é nossa responsabilidade. Agradecermos aos nossos familiares, a todos os amigos que sempre nos cercam, ao nosso trabalho no plano físico, ao nosso servir a Jesus. Agradecermos por essa casa tão acolhedora, que abre suas portas para nos receber com as nossas aflições, nossas dificuldades, nossos dias bons, nossos dias ruins. E nessa energia que vamos recebendo, vamos sentindo ela percorrer por todo o nosso corpo físico, restaurando, preenchendo, curando o que precisa ser curado, nos trazendo afago, aconchego, mas principalmente amor. Esse amor maravilhoso que Jesus veio para nos ensinar e que precisamos aprender a cultivar cada vez mais, a distribuir para as pessoas ao nosso redor como um auxílio, mas principalmente para aprendermos a receber, a olharmos para nós mesmos. Com essa energia já nos preenchendo, nos acolhendo, vamos nos sentindo amados cada vez mais. E com o coração repleto, com a gratidão emanando por todo o nosso enlace, vamos agradecer mais uma vez a espiritualidade luzeira dessa casa, agradecer as pessoas que fundaram esta casa, pela sua devoção, agradecermos a quem nos trouxe até aqui pela primeira vez, ou a nós mesmos, pelo movimento de pedir ajuda muitas vezes. Obrigado a todos os espíritos que nos rodeiam. Gratidão por estarmos aqui e pedimos que essa energia nos acompanhe ao longo da nossa semana. Gratidão, Senhor, pelo teu amor incondicional conosco. Que assim seja. É brilhar, é cantar a liberdade. Gratidão a todos. Encerramos por aqui. Estamos à disposição.